Olá, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Papo de Parto. Hoje a gente vai conversar sobre as fases do trabalho de parto. Nós vamos usar cada vídeo para falar especificamente de uma fase e nesse a gente vai falar dos pródromos. Se você está gestante, se você pretende ter um parto normal, é muito importante que você saiba disso, porque isso vai determinar o sucesso do momento exato da internação. O trabalho de parto ele vai começar a dar sinais que vai acontecer como se fosse um grande ensaio geral. Você vai achar que você está em trabalho de parto, mas de fato você não está. Os pródromos são essa fase inicial que na verdade não é trabalho de parto, só que o seu corpo já começa a produzir contrações, você já começa a ter alguns sinais de que o trabalho de parto vai começar. Quanto tempo isso pode durar? De 2 horas até uma semana. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Chato, né? Mas antes deixa eu te fazer um apanhado geral de todas essas fases para você entender como esse gráfico acontece. Os pródromos a gente não vai considerar trabalho de parto, eles são esse ensaio geral. A partir do momento que o trabalho de parto começa, é o início da fase latente. Fase latente são contrações a cada 5 minutos, regulares, fortes, intensas, mas que a mulher tem um tempinho ali para descansar. Essa parte deve ser passada em casa, com a doula, com o acompanhante. Não precisa pensar em hospital nessa fase, a não ser que você tenha algum sinal de que as coisas não vão bem. Que rompa a bolsa, sangue em grande quantidade, não somente um muco sanguinolento na calcinha, que isso é normal da dilatação. Enfim, enquanto as contrações estiverem na fase latente, você pode permanecer em casa. Fase ativa. As contrações já estão em torno de 3 minutos de intervalo, elas continuam bastante intensas e estão ficando cada vez mais longas, cada vez mais fortes. Por incrível que pareça, essa é a melhor hora para ir para o hospital. Quem vai ter o parto domiciliar geralmente é nessa hora que a equipe chega. Depois da fase ativa, a gente tem uma fase ainda muito intensa. Sabe quando você pensa assim, não dá pra piorar, né? Dá. Tem a fase de transição. Talvez seja a fase mais intensa do trabalho de parto, em termos de dor, em termos de estado alterado de consciência da mulher, mas é um ótimo sinal, significa que a dilatação está no fim e que próximo a isso vai acontecer o período expulsivo. A mulher vai começar a fazer força e o bebê vai nascer. Pois bem, esse foi um apanhado, um resumidão de um processo que deve durar em média umas 14 horas. Mas vamos focar nos pródromos. Por que é tão importante assim a gente saber identificar os pródromos? Porque a partir do momento que as mulheres começam a ter contrações, a maioria dos acompanhantes de parto, elas mesmas começam a ficar ansiosas. Imagina, estão esperando há 40 semanas por esse dia acontecer. Quando a mulher começa a ter contração, a primeira coisa que eles pensam é: vamos pro hospital, pelo amor da deusa, esse bebê vai nascer aqui, isso é uma desgraça, isso é uma tragédia. Não é bem assim, demora. Dr. Long, I've been at this for 17 hours. 3 women have come and gone with their babies. You gotta give me some good news. How many centimeters am I dilated? 8, 9, 3. Just 3? I'm dilated 3. Parto demora. E os pródromos, eles são muito facilmente identificados. Como que eu vou saber se eu tô em pródromos ou já tô em trabalho de parto? Pródromos, as contrações são irregulares. Você vai ter uma contração agora, uma contração daqui 10 minutos, aí depois uma a cada 5, aí depois volta para 3, aí volta para 10, aí existe já possivelmente um desconforto, uma cólica, mas a gente não vai classificar isso como dor. Ainda está longe de ter um ritmo muito cadenciado, uma intensidade progressiva e uma duração bastante longa. As contrações geralmente de trabalho de parto têm mais de 45 segundos de duração e são contrações que já vêm acompanhada com alguma dor, com algum nível de desconforto. Portanto, se você começou a contar a contração e percebeu que está em pródromos, não tenha a ideia brilhante de ir para o hospital. Ah, mas é bom porque a gente vai lá e vai ver como tá. Não, isso não é bom. Sabe por quê? Porque você já está tendo contrações. Dependendo do grau de ansiedade de todos os envolvidos na situação, isso pode culminar numa internação precoce. A partir do momento que você está internada,
a gente precisa providenciar um trabalho de parto para você, porque o hospital não é hotel. Ninguém vai ficar lá em pródromos de trabalho de parto esperando um trabalho de parto espontâneo acontecer, mesmo porque isso pode demorar dias. Ideias brilhantes para se passar pelos pródromos. Cinema, jantar fora, Netflix. O Juca tá aqui me fazendo sinal. Aquela namorada bem boa, mesmo porque, né, gente, vamos aproveitar para despedir, né? Que vai ser um tempo assim de fraldas e noites mal dormidas, muito tempo sem escovar o dente, sem tomar banho direito, então vamos namorar agora. Aproveita os pródromos. Os pródromos é como se fosse uma lua de mel. Vá para sua casa, fique descansando, coma alguma coisa, tenta tomar um banhão bem longo, tenta cochilar, tenta dormir, porque a gente não sabe que horas esse trabalho de parto vai começar. E a hora que ele começar, meu bem, dica para quando começarem os pródromos: não mencione para ninguém da sua família as palavras contração, rompeu bolsa, começou. Fala nada. Pensa assim, você pode passar uma semana tendo esses pródromos. Imagina a sua mãe descobrindo isso. Vai ser um tal de, pelo amor de Deus, alguém leva minha filha para o hospital. Ela vai fazer da sua vida um inferno. Esse é o momento de preparação do ninho. Os pródromos, as contrações ainda dão uma trégua, o intervalo é meio irregular, então talvez vocês possam aproveitar esse momento para lembrar o que falta arrumar. A mala tá pronta, a bolsa tá pronta, se o parto é domiciliar, tá tudo arrumado na casa para o parto acontecer. Já cortou as unhas bem curtinhas, maridos, pais de crianças já fizeram as barbas. Tudo isso a gente pode ir pensando em organizar mesmo durante esses pródromos. Pensem no seguinte, nós estamos num país que até unha encravada é indicação de cesariana. Aproveite esse tempo para pensar em tudo, menos em parto. Não pense em parto. Sabe aquela passagem daquele livro famoso, vá para casa e não pense em macacos? Então vá para casa e não pense em parto. Vai para casa, dorme, descansa, namora, dança uma musiquinha na sala, come uma comida, cochila, vai tomar um banho de novo. Uma hora esse trabalho de parto vai começar. É isso. Aguarde o próximo vídeo que será sobre a fase latente. A próxima etapa e a primeira etapa do trabalho de parto. Se inscreva, curta, compartilhe. A gente te aguarda então. Até mais.